Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Enfermagem e Doenças Transmissíveis. Meu nome é Tatiane e mais uma vez vou estar acompanhando vocês durante essa disciplina. Na nossa segunda aula, o conteúdo programático é a cadeia epidemiológica. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os agentes infectantes, sobre as fontes de infecção das doenças transmissíveis, os modos de contágio dessas doenças e as vias de penetração também existentes. Inicialmente, a gente começa demonstrando aqui o que é uma cadeia epidemiológica e para entender, né, a relação entre os diferentes elementos que levam ao aparecimento de uma doença transmissível, foi definida essa cadeia epidemiológica, que também pode ser chamada de cadeia de infecção. Esse esquema procura organizar aqui os principais elementos em uma sequência de interações entre agente, hospedeiro e meio, né? Os principais elementos, então, é aqui o agente, o hospedeiro e o meio, mas em algumas doenças a gente também encontra outros elementos participantes dessa transmissão, e é o que a gente vai demonstrar aqui nessa cadeia, onde consta aqui um agente causal específico, existe a presença de um reservatório, existe a presença de uma porta de saída do agente, a presença de um meio de transmissão. Como que essa doença vai ser transmitida? Por qual via, né? E se ela sai, ela também entra em um novo hospedeiro. Então, quais são as portas de entrada? E aqui, quais são os fatores que determinam a suscetibilidade do hospedeiro? Quais são os fatores que determinam a vulnerabilidade desse novo hospedeiro? Então, os principais componentes de uma cadeia, a gente pode tratar eles como elementos essenciais, é aqui, ó, o agente causal, a gente precisa de um agente, a gente precisa de um hospedeiro suscetível para que essa doença seja transmitida e a gente precisa de um veículo de transmissão. Sem esses componentes, não tem essa cadeia de infecção, né? Esses daqui são os principais componentes, mas em algumas doenças a gente também precisa que exista um reservatório, a gente também precisa que exista uma porta de saída e uma porta de entrada para que a infecção ocorra. A simples presença desses três componentes não significa a transmissão em algumas doenças, mas em todas eles estarão presentes. Nos próximos slides, a gente vai explicar um pouquinho melhor o conceito de cada um deles, para que vocês consigam entender e registrar aí no caderninho de vocês para estudo. Iniciando pelo agente causal específico. Então, quem é o agente causal, né? Esse elo importante, né, nessa cadeia epidemiológica. O agente é um fator que está presente para a ocorrência de uma doença. De modo geral, um agente é considerado uma causa necessária, porém não suficiente para a produção da doença. Então, o que é interessante você grifar aqui, ó? O agente é considerado uma causa necessária, ele é um fator necessário, mas ele não é suficiente, né? Ele é um fator que está presente para a ocorrência de uma doença, né? Ele precisa estar presente para que essa doença ocorra. Se a gente não tem um agente causal, a gente não tem uma doença. A gente precisa desse agente, né? E quem que pode ser esse agente? A gente pode considerar um agente um vírus, uma bactéria, um protozoário, um germe, um micróbio, né? Ele é um fator que pode, pela sua simples presença ou excessiva presença, né, ocasionar uma doença. Ele é essencial para ocasionar uma doença. E a gente tem aqui a definição de hospedeiro. Por que a gente tem definido como hospedeiro? Porque o hospedeiro, quando a gente encontra um hospedeiro, aí que se inicia o processo de transmissão da doença. Se a gente não tiver esse hospedeiro aqui, muitas das vezes o processo de transmissão não ocorre. E o que é o hospedeiro? É uma pessoa ou animal vivo, incluindo as aves e os artrópodes, que em circunstâncias naturais permite a subsistência e o alojamento de um agente infeccioso. Então, é importante a gente colocar aqui, ó, que o hospedeiro aloja o agente infeccioso. E ele é uma pessoa ou animal vivo. Então, vai ser sempre um ser vivo
o hospedeiro desse agente infeccioso. A gente compreende aqui, então, que para que uma doença ocorra, a gente precisa de um agente causal. Ele é necessário, mas ele não é suficiente para a produção dessa doença, porque ele precisa da subsistência de outros fatores. Nesse caso, o hospedeiro é um facilitador. O hospedeiro é sempre um ser vivo, uma pessoa ou animal, que abriga esse agente infeccioso, que ele aloja esse agente infeccioso. Então, ele é o início do processo dessa cadeia de infecção, porque quando o agente encontra um hospedeiro, inicia-se um processo de transmissão da doença. Compreendido esse passo, a gente evolui aqui para saber o que é um reservatório, né? Aqui a gente trouxe como definição: os germes, patógenos ou não, habitam, se multiplicam e se mantêm em nichos naturais específicos. O habitat normal em que vive, se multiplica e ou cresce um agente infeccioso é denominado reservatório. Então, o que é denominado reservatório? O habitat normal em que vive, se multiplica e ou cresce. Então, é como se fosse uma casinha para o agente infeccioso, né? Ele encontra aqui um habitat, um meio que promove um acolhimento, né? Onde ele pode se multiplicar, crescer e depois ser transmitido. Um reservatório de agente infeccioso, a gente pode considerar os seres humanos, animais, às vezes a gente tem algumas plantas, alguma matéria inanimada, que serve como reservatório, né? Um ambiente onde esse vírus vai poder se propagar. É onde normalmente ele se multiplica e no qual ele depende para a sua sobrevivência, aonde ele se reproduz e posteriormente ele é transmitido para um hospedeiro suscetível. Então, aqui como imagem a gente trouxe aqui os seres humanos, né, e os animais, que em suma são os principais reservatórios, mas existem outros reservatórios, como seres inanimados, o solo, depende muito do agente que a gente está falando, né? Aqui, a gente trouxe como duas categorias do reservatório, dois subtipos de reservatório que a gente pode encontrar: o ser humano e o extra-humano, né? No que tange ao ser humano como reservatório, a gente tem ele como o principal reservatório das seguintes doenças: as ISTs, que são as sexualmente transmissíveis, então o ser humano é o principal reservatório, ele é infectado por esse agente e ele vira o disseminador do vírus, né? Mas é ali dentro do ser humano que ele realiza aquele processo de multiplicação, né? De sobrevivência do vírus. A gente também tem o caso da hanseníase, o sarampo, a coqueluche e a febre tifoide. São exemplos de doenças onde o ser humano é o reservatório desse agente infeccioso. E aqui, como exemplo do extra-humano, a gente tem os animais, que podem ser infectados também e servir de reservatórios para várias doenças do ser humano. Então, ele é reservatório, transmite para o ser humano, ou ele pode transmitir para os próprios animais, né? É aqui o caso da leptospirose, raiva, tétano e a peste, né? Quando a gente fala aqui do ser humano como reservatório, a nível de intervenção em saúde, a gente tem uma facilidade maior quando o ser humano ele é o reservatório. Por quê? Uma praticidade, né, a gente diz assim, quando você administra um antibiótico no ser humano para combater esse agente infeccioso, é como se você já estivesse adiantando duas etapas no processo, porque você está medicando a pessoa como paciente, a pessoa infectada por aquele vírus, e você já está combatendo o reservatório. Então, aquela pessoa está sendo tratada por estar infectada e ela já não vai mais ter a probabilidade de transmitir, ela já não vai mais ter aquele vírus. Diferente de quando é um ambiente extra-humano, de quando é animal. Quando é animal, a gente tem mais dificuldade desse controle, porque não é tão fácil assim, exceto quando o animal é doméstico, né? Quando a gente tem, por exemplo, aqui no caso da raiva, e ela provém de um animal
canino, né, um cão que é doméstico, a gente tem a administração de vacinas. A gente pode administrar as vacinas nos cães, né, a vacina antirrábica canina, e a gente consegue combater aquele reservatório, visto que aquele cão não vai disseminar aquele vírus. Mas quando a gente tem, por exemplo, aqui o caso da leptospirose, fica mais difícil o controle quando o animal não é doméstico, né? Então, quando o reservatório é ser humano, a gente tem essa facilidade de já tratar o paciente e também combater ele como reservatório, e quando a gente tem o animal, a gente tem essa dificuldade. E aqui nessa categoria extra-humano, a gente tem um modo de transmissão que a gente coloca como zoonose, né? A zoonose, o que que é? É uma infecção ou doença infecciosa transmissível entre animais e homem. Então, o animal pode transmitir para o animal e o animal transmite para o homem. E esse tipo de transmissão é classificada como zoonose. E quando a gente tem uma zoonose, ela é mais difícil de combater do que quando o reservatório é aqui o ser humano. Compreendida essa fase, vamos evoluir para o próximo slide. Aqui no próximo slide, a gente tem como mais um elo daquela cadeia epidemiológica o modo de transmissão do agente. É muito importante a gente compreender como que esse agente vai ser transmitido, né? E o que que é o modo de transmissão? O modo de transmissão é a forma em que o agente infeccioso se transporta do reservatório ao hospedeiro. Então, a gente tem uma importante fala para a gente grifar aqui, né? Que é a forma como ele se transporta do reservatório ao hospedeiro. Então, aqui a gente definiu os tipos de reservatórios que a gente pode ter. E agora, como que ele vai sair daquele reservatório onde ele está ali se proliferando, né, se desenvolvendo e vai para o hospedeiro? A gente tem aqui dois tipos de transmissão: a transmissão direta e a transmissão indireta. E nós vamos diferenciá-las agora. A transmissão direta é a transferência direta do agente infeccioso por uma porta de entrada para que se possa efetuar a infecção. É denominada também transmissão de pessoa a pessoa. Isso pode acontecer através da dispersão de gotículas nas conjuntivas ou nas membranas mucosas do nariz ou da boca, ao espirrar, tossir, cuspir, falar ou cantar, e pelo contato direto, como tocar, beijar ou ter relações sexuais. Então, aqui na transmissão direta, a gente pode sintetizar como a modalidade de transmissão que ocorre através de agentes infecciosos que saem do hospedeiro inicial direto para o hospedeiro suscetível, para o outro hospedeiro suscetível. A palavra-chave aqui é transferência direta, né, do agente infeccioso por uma porta de entrada. Então, eu tenho uma porta de entrada suscetível e eu tenho uma transferência direta, ou seja, eu não preciso de intervenção de meio algum. É o agente infeccioso que sai do seu reservatório e diretamente vai para um hospedeiro suscetível através do quê? Através de gotículas, através de membranas, mucosas, através de relações sexuais. Então, é um contato direto do agente infeccioso com o agente suscetível, né? E aqui na transmissão indireta, a gente tem como conceito, né, a transmissão que ocorre quando o agente infeccioso passa por um hospedeiro intermediário antes de infectar o novo hospedeiro, ou através de um vetor, mas não somente de um hospedeiro intermediário e um vetor, a gente tem outros meios de transmissão. Então, aqui na transmissão indireta, eu preciso de um fator intermediário, que pode ser, por exemplo, um veículo de transmissão, né? No caso, esse veículo de transmissão são objetos ou materiais contaminados. A gente pode colocar aqui como exemplo um lenço, por exemplo, que a pessoa soa o nariz com uma secreção, ele se torna um veículo de transmissão, visto que eu posso ter contato com aquele lenço, né, e de repente trazer alguma mucosa e me contaminar com aquela doença. Não foi diretamente a pessoa que espirrou e eu respirei aquele ar, eu tive contato com uma matéria contaminada, né? E através dali eu me contaminei. Então, eu precisei de um veículo intermediário para que essa transmissão ocorresse. No caso, foi uma transmissão indireta.
Tem casos que a gente necessita de um vetor. E o que que são os vetores? São insetos ou qualquer outro portador vivo que transporte um agente infeccioso. No caso aqui, a gente exemplifica como a dengue, por exemplo, né? Você não tem contato diretamente com o vírus, é o mosquito, a Aedes aegypti, né, que transporta o vírus para você. Então, ele é um vetor, né? O vírus precisa dele para ser transportado. É um outro agente, né, que torna essa transmissão indireta, não é diretamente o vírus e eu, né? Temos também aqui o fator biológico, que no caso é o agente que precisa se propagar, multiplicar, desenvolver antes de passar a transmitir a forma infectante no ser humano. Então, ele tem um tempo, né, que ele precisa ficar lá em algum ambiente, né, se multiplicando, se desenvolvendo, antes que ele possa assumir a sua forma infectante, né? Pelo contrário, se ele não tiver esse tempo, ele não consegue se desenvolver e assumir essa forma infectante. E uma outra modalidade são os núcleos goticulares, né, que a gente define aqui como pequenos resíduos da evaporação de gotículas emitidas por um hospedeiro infectado, né? No caso, os núcleos goticulares, a gente tem uma transmissão pelo ar, né, através de um ar que você respira, um ar contaminado, né? Então, são núcleos, né, que indiretamente me fazem a transmissão. Aqui como porta de saída dos agentes, né, visto que eu já defini aqui como que pode ocorrer essa transmissão, o vírus precisa sair quando ele sai do hospedeiro, né? E a gente tem como definição aqui o caminho pela qual um agente infeccioso sai do seu hospedeiro, é geralmente denominado como porta de saída. A gente define aqui então como porta de saída o caminho que ele sai. Que o agente infeccioso sai é a porta de saída. E normalmente ela pode ser respiratória, geniturinária, digestiva, pele ou placentária. Respiratória é aquela pelo ar, né? Gotículas, aerossóis, geniturinárias, quando eu tenho algum contato que precisa envolver os órgãos genitais femininos masculinos, ou as vias urinárias, pelo canal digestivo também, pela via digestiva, normalmente envolvendo alimentos contaminados, desculpa, né? Pela pele, através de um contato com uma pele que está infectada, que está com algumas lesões, e através do contato placentário, mas a gente vai explicar melhor cada um deles agora aqui nos slides. As portas de saída, então, né, por via respiratória, a gente tem aqui como principais não, né, são alguns exemplos de doenças que têm como porta de saída a via respiratória. No caso, a tuberculose, influenza e sarampo. A gente pode colocar aqui uma observação na via respiratória. Quando a doença ela é transmitida através da respiração, ela é uma doença que se propaga muito fácil. Ela tem um alto alcance, assim, numa comunidade, ela consegue se disseminar muito fácil, muito rápido, e ela é muito difícil de combater. Todas as vezes que a gente tem uma endemia, uma pandemia que se desenvolve pela via respiratória, ela alcança níveis muito maiores, né, do que as outras portas de saída. A gente coloca aqui como exemplo, por exemplo, atualmente, a Covid-19, né, por ser pela via respiratória, ela tem um alto poder de contaminação da população e a gente não consegue ver o vírus, né? Eu acredito que por isso ele se propague de uma maneira tão fácil, né? Aqui, como porta de saída geniturinária, a gente tem exemplos de doenças como leptospirose, AIDS, sífilis e gonorreia. Aqui a leptospirose, diferente dessas outras aqui, que são todas sexualmente transmissíveis, né? A leptospirose, no caso, é o contato através de uma água contaminada, aquela água de enchente, né? Normalmente, quem expele através da urina são os ratos, né? São os animais, né? Então, a gente coloca aqui como uma porta de saída, mas não é do ser humano, né? É através de urina contaminada, sim, mas é de meio animal. Mas não deixa de ser uma via urinária, né? Aqui nas digestivas, a porta de saída digestiva, a gente tem como exemplo hepatite A, cólera, amebíase, febre tifoide, né? Aqui é principalmente
por alimentos contaminados, né, a gente tem essa via digestiva aqui. Porta de saída através da pele e placentária. A pele, a gente tem como exemplo aqui a varicela, herpes zosters e picadas e mordidas de mosquitos, de insetos, né? Mas através da pele, né, a gente precisa de um contato com lesão e as superfícies lesionadas, né, com potencial transmissível. Se eu tiver uma pele íntegra, a probabilidade de transmissão dessa doença é muito pequena. Eh, e também, a gente pode colocar aqui como um outro item, né, o compartilhamento de seringas, não necessariamente o compartilhamento, mas é uma porta de saída quando eu tenho picadas de seringas, né, porque ali eu tenho, uma secreção corpórea saindo, um fluido, né. É uma porta de saída também, que a via é através da pele. E a placentária aqui é através do contato da placenta, da mãe para o bebê, né, a placenta a gente tem como uma importante barreira de proteção para o feto, mas não é todos os casos que ela consegue 100% de eficácia, né? Tem algumas doenças que conseguem passar essa barreira placentária. É o caso da AIDS, sífilis e rubéola. São doenças que conseguem passar essa barreira placentária e fornece aí ao feto uma vulnerabilidade ao contágio dessas doenças. Se o vírus saiu, ele precisa de uma porta de entrada. Então, a porta de entrada de um germe no novo hospedeiro é basicamente a mesma usada para a saída no hospedeiro prévio. Por exemplo, nas doenças respiratórias, a via aérea é utilizada como porta de saída e porta de entrada entre as pessoas. Em outras doenças, as portas de saídas e de entrada podem ser diferentes, como por exemplo nas intoxicações alimentares por estafilococos. O agente é eliminado através de uma lesão aberta na pele e entra no novo hospedeiro através de alimentos contaminados com secreções da lesão. Aqui eu não achei viável repetir novamente o que são as portas de entradas, porque como dito no texto, né, são as mesmas da porta de saída. Então, se saiu por essas vias, elas podem entrar por essas vias também. Acontece que muitas doenças a porta de saída é a mesma da porta de entrada. Então, se saiu por via respiratória, se eu espirrei, se eu tossi com um agente infeccioso ou era hospedeiro de um agente infeccioso, e uma pessoa respirou aquele ar contaminado, ela se contaminou pela via respiratória que foi a mesma de saída, né? Mas tem algumas outras doenças, que no caso, eu transmito através de geniturinária, de via geniturinária, e o contato se dá pela ingestão de um alimento contaminado, por exemplo. Então a porta de entrada vai ser digestiva e a porta de saída foi geniturinária, mas isso depende muito de caso a caso, de doença para doença. O que é importante vocês saberem é que a porta de entrada são as mesmas da porta de saída. São existentes essas mesmas vias para a entrada dos vírus, né? E o último fator aí para que essa, cadeia, né, de transmissão aconteça, de infecção aconteça, é a suscetibilidade do hospedeiro. Então, depois de acontecer tudo isso, né, de eu ter um agente infeccioso, de eu ter um reservatório, de eu ter um veículo de transmissão, de ter a porta de saída, eu preciso de uma suscetibilidade do meu hospedeiro para que exista essa porta de entrada. Então, o que que é o hospedeiro, né? O hospedeiro, ele foi definido como um indivíduo ou animal vivo que, em circunstâncias naturais, permite a subsistência e o alojamento de um agente infeccioso para produzir uma doença infecciosa no indivíduo e deve ser reunido uma série de aspectos estruturais e funcionais do próprio indivíduo. Então, o hospedeiro, ele é o animal vivo, né, ou o ser humano vivo, né, que permite que esse agente infeccioso adentre, né, o sistema dele e contamine esse indivíduo. Então, a gente pode grifar aqui que ele é o indivíduo ou animal, né, que permite a subsistência e o alojamento de um agente infeccioso através de todas aquelas portas de entrada do vírus, né, que a gente já citou nos outros slides.
Para produzir uma doença infecciosa no indivíduo, deve ser reunida uma série de aspectos estruturais. E o que torna ele suscetível, né? O que é uma pessoa suscetível? É qualquer pessoa ou animal que não possui suficiente resistência contra um determinado agente patógeno, que o proteja contra a doença caso chegue a ter contato com esse agente, né? Então, é uma pessoa ou um ser que não possui resistência. Então, a gente pode finalizar resumindo isso daqui como se a suscetibilidade do hospedeiro depende de fatores genéticos, de fatores gerais, de resistência às doenças e de condições de imunidade específica para cada doença. Então, se o meu indivíduo ele tem uma certa imunidade àquela doença, ele não tem tanta suscetibilidade a contrair o vírus. Agora, se ele não desenvolveu imunidade suficiente, se ele não tem as proteções necessárias para que aquele vírus não adentre o sistema dele, ele está suscetível à entrada, à contaminação daquele vírus. Aqui eu finalizo a nossa matéria de hoje, dando gancho para a nossa próxima aula, que é justamente falar sobre esses fatores de imunidade, né? Falar sobre os portadores dos vírus e o que torna um ser humano imune a determinado vírus, né? Por hoje a gente estudou a nossa cadeia epidemiológica, a cadeia de infecção, os componentes. Eu deixei um exercício para fixação dessa matéria ao final da aula. Peço que vocês realizem. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Mas por hoje o tema da nossa aula era isso. Obrigada pela atenção de vocês. Bons estudos. Até a próxima aula.